E começando depois de muito tempo um vídeo de a revisão do capítulo 47 de Boruto. Mas antes eu devo avisá-los para não irem se acostumando, esse vídeo é uma exceção, eu não pretendo voltar com as revisões. Pois bem, partindo de onde o capítulo anterior parou, o Ishiki aparentemente é engolido pelas chamas, mas logo elas começam a diminuir, revelando mais um detalhe sobre sua habilidade, o Sukuna Hikona, que segundo a explicação do Amado, pode diminuir ou restaurar ao estado original o tamanho de qualquer coisa e também de si mesmo, a não ser outros seres vivos. O que explica o motivo dele não ter diminuído o tamanho de Naruto e Sasuke na luta contra eles, o que muita gente questionou se era possível na época. E prosseguindo, o Amado deixa claro que já antecipavam essa situação e por isso escolheram atacar agora, enquanto Ishiki não estava completamente recuperado da batalha contra Naruto e Sasuke. Inclusive, com o próprio Ishiki comentando sobre o corpo do Jigen e o seu chakra estarem no limite, tornando impossível diminuir as chamas durante muito tempo e logo ele é engolido novamente, fazendo até o Naruto se perguntar se aquela seria a tal maneira de matar um Otsutsuki. E a partir daqui finalmente começamos a ter uma resposta sobre essa questão. Porém não antes de mais alguns mal-entendidos, com direito até o Kawaki tentando atacar o Amado na sala de interrogatório e tendo seu braço cortado sem qualquer hesitação pelo Sasuke. Uma cena que chega a ser até um tanto engraçada de certa forma. Mas no final das contas as suspeitas em cima do Amado se resolvem com mais algumas explicações. Em resumo, ele esclarece que o Kawaki não se tornaria uma vantagem para o Ishiki como seu último receptáculo por conta do Jigen estar mais preparado para ser o receptáculo no momento. Já que o seu karma estava em um estado mais avançado de extração, ele se tornaria o Ishiki imediatamente após a morte do Ishiki atual que estava dentro dele, seguindo a regra de que o karma começa a extração automaticamente após a morte do Otsutsuki, independente das condições de seu receptáculo. Também acalmando os ânimos de todos em relação à possibilidade de matar o Kawaki como uma forma de impedir a ressurreição do Ishiki após a morte do Ishiki atual, mostrando através do próprio Kawaki que uma vez que a ressurreição de um Otsutsuki está completa, qualquer karma que ele implantou em outros receptáculos simplesmente é apagado. E por fim revela que a tal maneira de matar um Otsutsuki se trata muito mais de impedir que ele tenha meios para ressuscitar. Ou seja, quando ele ressuscita em um receptáculo, perdendo qualquer backup adicional, é o momento em que ele pode ser morto definitivamente. O que sinceramente me deixou um pouco decepcionado, pois pelo suspense feito no final do capítulo passado, eu esperava algo bem mais extravagante, talvez relacionado a algum poder exclusivo do karma do Boruto, já que o próprio Kashinkode citou uma vez que o karma dele poderia ser a chave para derrotar o Jigen. Mas particularmente acredito que há uma pegadinha aí que eu irei comentar com mais detalhes ao terminar o vídeo. Enfim, voltando para a luta, finalmente Ishiki emerge das chamas completamente ressuscitado, mostrando pela primeira vez a sua forma original. Mas um detalhe interessante aqui é que ele parece ter uma espécie de doujutsu inédito em seu olho direito, o que muitos estão associando ao símbolo budista Dharma Chakra, a roda do Dharma, que em todo o mundo é usado para representar a doutrina do budismo da mesma forma que a cruz representa o cristianismo ou a estrela de Davi representa o judaísmo, onde basicamente cada uma de suas características, seja o formato circular, eixo, bordas ou raios, representam vários aspectos dos ensinamentos de Buda. Mas enfim, Ishiki começa a diminuir os objetos à sua volta, incluindo onde o sapo que estava transmitindo tudo para a Konoha estava escondido, cortando completamente a transmissão. Enquanto isso, do lado de Konoha, o Naruto começa a discutir com o Amado sobre a segurança do Kashinkode, mostrando uma estranha preocupação, que deixa até o Amado curioso, já que ele mesmo se mostra indiferente em relação ao seu aliado, uma vez que o Kashinkode cumpriu seu papel, dando ênfase no que foi dito no capítulo anterior, que o Kashinkode não passa de uma ferramenta para o Amado.
Porém, nem o Naruto sabe explicar o motivo disso, ele apenas diz que é um cara que chama muito a sua atenção. O que, ao meu ver, já pode ser um gancho para o Naruto tentar se envolver na luta diretamente no próximo capítulo. Desde o capítulo passado, ele percebeu que o Koji tem um estilo de luta similar ao Jiraiya e certamente tem muitas perguntas a fazer. Sem falar que, querendo ou não, ele está sendo um aliado valioso na luta contra um inimigo que, em outras circunstâncias, poderia colocar Konoha e todo mundo ninja em perigo. É claro, se não houver alguma coisa que impeça o teleporte diretamente para o esconderijo ou algum tipo de limitação no teleporte do Sasuke, pois até onde a gente viu, o Sasuke nunca usou esse ninjutsu de tempo e espaço para se locomover livremente em uma mesma dimensão. Mas isso é assunto para outro momento. Bom, voltando ao cenário da luta, o Kashin Koji observa que o Ishiki está encolhendo tudo o que vê pela frente, aparentemente tentando destruir aquele lugar completamente, o que já pode indicar que o Sukuna Hikona vem desse doujutsu, o que confirma que o usuário do Karma de fato manifesta o poder do Otsutsuki compactado em seu Karma, e não uma espécie de poder inerente a todos os Karmas. Talvez a única característica que os Karmas do Boruto e do Kawaki têm em comum seja a habilidade de absorver ninjutsus, pois Momoshiki e Ishiki possuem essa habilidade. Mas enfim, em um determinado momento, a máscara do Koji começa a quebrar do nada, acredito que por estar sendo encolhida no rosto dele, e a partir daqui o Ishiki começa a fazer um discurso sobre genes e o destino que eles carregam, onde ele diz que o Koji é alguém que possui um forte destino, uma estrela da mudança, apesar de ainda não ficar exatamente claro o que isso significa, se ele é aquele que trará a mudança ou se representa a própria mudança em si. E que o amado quis se agarrar ao poderoso destino daquele homem, a minúscula possibilidade de mudança, em uma cena que mostra o Jiraiya de costas. E por fim, faz a revelação de que o Kashin Koji na realidade é um clone do Jiraiya, ao mesmo tempo que vemos o rosto dele pela primeira vez. Mas também afirma que a morte dele ali foi predestinada por seus genes. Um detalhe interessante que mostra que o Ishiki tem a mesma habilidade do Momoshiki de enxergar o destino de seu adversário. E assim chega ao fim o capítulo 47 e o volume 12. Agora, terminando o vídeo, eu poderia resumir o volume 12 em si como um dos maiores, se não o maior plot twist da franquia inteira. Nem pelas revelações feitas neste volume, mas por todo o cenário que foi construído em meio a essas revelações, trazendo um clima mais sério, pé no chão e até abordando, mesmo que superficialmente, as responsabilidades políticas por trás do cargo de Hokage, mostrando que ele não está ali apenas para preencher papelada e enfrentar um inimigo poderoso quando dá merda. Eu aposto que não passava pela cabeça de ninguém durante a luta contra o Boro a ínfima possibilidade do amado trair a cara nesse ponto da história, pedir asilo político em Konoha e ainda mais da forma como tudo foi executado. Mais uma vez provando o poder da estratégia e do bom uso dos recursos que você tem a dispor. Com apenas algumas ferramentas e sabendo onde e quem atacar, o amado, um homem aparentemente comum, descrito como um cientista não combatente, provavelmente nem ninja deixou ninjas poderosíssimos de Konoha e até mesmo o próprio Hokage de joelhos, deixando ele sem qualquer outra alternativa a não ser acatar suas exigências. Talvez a mesma tática não tivesse funcionado em outras vilas ou em outros tempos, mas ele soube fazer uso do maior ponto fraco de Konoha, o senso de moralidade de seus ninjas, o que eu achei simplesmente sensacional. Eu entendo que o interrogatório do amado foi um trecho que dividiu opiniões no fandom, pois muitos assumem que ele simplesmente deu informações que já sabíamos. Eu não posso negar que houve uma certa barriga durante certas partes do interrogatório ou nos comentários dos espectadores, Boruto, Kawaki e Sia, principalmente no último capítulo, capítulo 47,
como a cena do Kawaki explicando que as chamas invocadas pelo Kashin Code eram físicas, sendo que o próprio Code já havia explicado isso no capítulo anterior, ou mal entendido que só fez a explicação do amado demorar mais para chegar a uma conclusão. Porém, devemos pôr em mente que muitas dessas informações foram apresentadas de forma subjetiva nos capítulos anteriores ou na própria obra original. Existiam mais teorias baseadas em informações que ficaram subentendidas do que fatos, sem falar que um dos principais aspectos de um interrogatório é revisar as informações conhecidas pelos interrogadores com o interrogado, para garantir que as informações dadas pelo interrogado estejam de acordo com as informações que eles já possuem, ajudando a identificar qualquer novo detalhe que os interrogadores desconhecem ou alguma distorção dos fatos dita pelo interrogado. Não é como se magicamente os personagens tivessem esquecido de certas coisas que passaram durante a guerra. Esse interrogatório basicamente confirmou de uma vez por todas muitas dessas teorias, além de redefinir muitos conceitos que tratávamos como verdades absolutas. Como, por exemplo, o fato do Jubi ser um estágio do Shinju, a semente do Shinju, e não necessariamente o resultado da fusão entre o Otsutsuki e o Shinju, como acreditávamos anteriormente. Agora podemos assumir que a fusão apenas dá controle total sobre o Shinju, possibilitando o Otsutsuki transitar entre suas formas. Ou o fato do Shinju absorver chakra de todos os seres vivos para crescer e criar um fruto de chakra, o que, apesar de ficar subentendido no arco da guerra em um dos diálogos do Hagoromo no capítulo 671, aliado ao fato de que mesmo os animais e pessoas normais foram pegas pelas raízes do Shinju, nunca foi dito com todas as letras de forma tão direta, seja no mangá ou databook. E talvez para quem esteja aí confuso se perguntando, peraí, mas como assim o Shinju absorvia chakra se o chakra não existia na época da Kaguya? Lembrem-se que o que não existia na época da Kaguya era o conceito de chakra, conceito, bem como dito pelo Madara no capítulo 646. As energias física e espiritual que compõem o chakra aparentemente sempre existiram, o que fica claro no diálogo do Madara no capítulo 665, onde, em resumo, ele afirma que o chakra dispersado pelo Rikudo Sennin foi usado pelas pessoas para juntar essas duas energias, amplificando o volume de seus chakras. É tanto que o Databook 1 representa essas energias como estamina. Ou seja, na época da Kaguya, o que as pessoas não sabiam era canalizar suas energias física e espiritual em chakra, o que elas só passaram a fazer após receber o chakra do Rikudo Sennin. Por isso o chakra não existia, entre aspas. Porém, as energias que o compõem são inerentes a todos os seres vivos. Quando é dito que o Shinju absorve o chakra, entre aspas, de todos os seres vivos, se assume que ele vai absorver as energias física e espiritual, estando elas juntas ou separadas, convertendo tudo isso em chakra no final das contas. Mas acima de todas as informações complementares e resumos do que já sabemos, esse interrogatório foi uma verdadeira aula sobre o Ishiki e também sobre o karma, assim como todo o seu funcionamento, ao ponto de que eu até me pergunto se ainda há alguma coisa para sabermos sobre o karma. O meu medo é que o Kodachi acelere essa parte da trama ou deixe tudo isso para ser melhor abordado no anime e simplesmente não exista a necessidade de abordar a possível ligação entre o karma e o Byakugou. Diria que a única coisa que resta agora é uma maneira de tirar o karma de um receptáculo sem a necessidade do Otsutsuki ressuscitar em outro receptáculo. Até porque não me parece que o Boruto esteja em circunstâncias minimamente parecidas com a do Kawaki, a menos, é claro, que o Momoshiki controle o Boruto e consiga passar um karma para alguém no futuro, assim como o Ishiki fez com o Kawaki através do Jigen, coisa que eu duvido muito que aconteça. Pode ser aí que a análise do Byakugou seja útil, mas só o tempo dirá. E a respeito das revelações feitas neste capítulo, diria que não foram tão impactantes ou inesperadas assim. O rosto do Ishiki é basicamente o mesmo do Jigen,
com um corte de cabelo e cavanhaque style feitos no salão do Jassa. A cena dele saindo das chamas com uma pose imponente foi mais memorável do que a revelação do seu rosto em si. Já a revelação sobre o Cashin Code, a essa altura do campeonato, ainda mais depois dos diálogos dele no capítulo passado, não deve ter surpreendido muita gente. Apesar de eu preferir a ideia dele sendo um filho ou discípulo, pois isso daria uma melhor história de fundo ao personagem, a possibilidade dele ser um clone ou no mínimo um androide baseado no Jiraiya já era cogitada pelo fandom desde a luta contra a Delta e ficou cada vez mais coerente à medida que a história foi progredindo. O tema da clonagem já é abordado em Boruto frequentemente desde o Gaiden com os clones do Shin. E até mesmo no anime, no arco do Mitsuki, temos um precedente para essa situação do Cashin Code com um personagem Cool, que basicamente era um clone do Onoke com uma aparência similar, porém não idêntica ao seu original, e que também herdava os ninjutsus de seu original inerentemente. Creio que através do conceito de memória genética ou algo do tipo, que normalmente é usado em várias mídias para justificar o clone tendo conhecimentos básicos, como saber falar, ler, escrever, andar, entender o mundo à sua volta, etc., ou as experiências em combate do seu original. Além disso, no final do arco, o Orochimaru dá a entender que a tecnologia usada na criação dos humanos sintéticos vistos neste arco não veio dele, o que nos faz assumir que essa tecnologia veio da Kara. É até engraçado ver que isso já está sendo desenvolvido de certa forma, mesmo que na continuidade do anime, bem debaixo dos nossos narizes. Agora só basta saber como é que o Amado conseguiu o DNA do Jiraiya, algo que nem o Kabuto conseguiu, e por que ele escolheu clonar logo o Jiraiya. Se bem que o diálogo do Ishiki já deixa subentendido que tenha mais a ver com o destino que esses genes carregam do que com o poder em si. Talvez quando o Ishiki diz que o Code tem um destino poderoso, sendo uma estrela da mudança, e que o Amado está tentando se agarrar ao destino do Jiraiya, a minúscula possibilidade de mudança, signifique que o Code carrega um destino forte o suficiente para influenciar os eventos ditados pelo destino, quebrando as correntes do destino e o mudando mesmo que um pouco. E levando essa premissa em consideração, talvez até o Shisui, por coincidência, mais um que o Kabuto pretendia reviver, mas não achou o corpo, se enquadre como alguém que consegue influenciar o destino. O sacrifício dele foi muito importante no caminho que o Itachi seguiu, impactando indiretamente nas decisões do Sasuke, até mesmo no arco da guerra. Foi graças ao olho que o Shisui deu ao Itachi que ele foi capaz de sair do controle do Kabuto e se reencontrar com o Sasuke, que por sua vez redefiniu seus objetivos após esse encontro. Agora, se o Kodachi quiser introduzir um clone do Shisui, ele vai ter que ser um pouco mais criativo para enganar o fandom. Talvez usar o conceito de um clone feminino à la X-23 seria uma boa pedida para enganar o fandom, podendo deixar a personagem até aparente para todo mundo ver. Então, se eu fosse vocês, eu me atentaria mais nas mulheres de cabelos e olhos escuros que possam aparecer daqui para frente. Mas em todo caso, Amado sabe mais do que aparenta, e eu não me surpreenderia se ele fosse capaz de prever os caminhos que o destino segue com algum tipo de máquina ou cálculo matemático para prever as probabilidades, quase como uma previsão do futuro. Se ele entrou na Kara para derrotar o Ishiki, ele já sabia com antecedência que tipo de ameaça ele representava ao mundo. Talvez por isso ele estaria se focando em clonar pessoas que possuem uma grande influência sobre o destino e podem mudá-lo, e não necessariamente pessoas poderosas. Bom, agora finalmente indo ao ponto que eu prometi comentar, que é essa pegadinha no desaparecimento do karma do Kawaki. Como todo mundo já sabe, o Kawaki tem o karma naquele vislumbre do futuro no capítulo 1. O que significa que mais cedo ou mais tarde ele vai receber o karma novamente. Porém, sinceramente, tenho sérias dúvidas de que o Ishiki tenha tempo ou mesmo força o suficiente para passar o karma em suas circunstâncias atuais. Lembrando que no capítulo passado, o Amado afirma que passar o karma é algo bem custoso para o Otsutsuki.
Eu até pensei nas possibilidades dele passar um karma para o Kashin Code, repetindo o que ele fez com o Jigen, ou usar os dias que lhe restam para invadir Konoha, mas aí eu pensei, ele ressuscitou em um receptáculo que não aguenta o seu poder, o que segundo o Amado lhe dá poucos dias de vida. E pelas circunstâncias de sua ressurreição em um corpo morto e incinerado, e que já estava esgotado anteriormente, provavelmente esse tempo deve ter diminuído consideravelmente e talvez ele nem tenha forças para passar um karma adiante. Ou do contrário, isso seria até uma falha no plano do Amado, pois ele daria uma brecha para o Ishiki poder passar o seu karma para outros receptáculos mesmo que imperfeitos com os poucos dias que lhe restam. Creio que ele só vai ter tempo de tentar finalizar o Code e ser devorado pelo Jubi como ele havia prometido. Ainda mais se Naruto e Sasuke se envolverem na situação. Aí você deve estar se perguntando, peraí, então como Kawaki vai receber esse karma novamente? Bom, vocês não acham estranho que o Boruto recebeu o karma sem qualquer tipo de efeito colateral? E mesmo o Jigen, sendo um receptáculo inadequado e um humano normal, sem qualquer linhagem especial, também tenha recebido o karma sem problemas aparentes? Mas por que quando foi com Kawaki se precisou de todo um procedimento onde ele foi o único sobrevivente entre várias crianças? Por que com ele foi diferente? Será que o Ishiki passou algo além do karma? Ou o karma que o Kawaki recebeu é um karma especial? O que impede o Ishiki de ter um plano B prevendo uma possível traição, omitindo certos detalhes sobre o karma para o Amado, ou ter criado sua própria versão do karma que burle essa limitação do karma original do clã Otsutsuki? Quem garante que o karma do Kawaki de fato desapareceu e não esteja em uma espécie de estado dormente, ou que simplesmente reapareça do nada no próximo capítulo? Se levarmos em consideração que Ishiki viveu centenas de anos no mundo ninja, não é difícil imaginar que ele tenha criado ou melhorado o seu próprio karma com base em ninjutsus, especificamente ninjutsus de selamento, e talvez da pesquisa em criar sua própria versão do karma, o Byakugou se originou. E essa seria até uma forma bem interessante de dar uma diferenciada entre o conceito dos dois karmas. O do Ishiki teria uma pegada mais sobrenatural, baseada em chakra, ninjutsu, etc. Enquanto o karma original, o karma do Momoshiki, que supostamente é um karma inalterado do clã Otsutsuki, teria uma pegada mais tecnológica e sci-fi. Então é isso, meus amigos, agora eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, já faz muito tempo que eu não faço uma revisão e acho que já perdi a prática, então me desculpem por qualquer coisa. E nos vemos algum dia, espero que em breve.